Fim da notícia está analisando o momento político brasileiro. Na noite de hoje, manifestações na Cinelândia, no Rio de Janeiro, aqui na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Algumas ainda perduram até esta hora, e também em São Paulo, na Avenida Paulista. São as 3 grandes cidades brasileiras que estão registrando manifestações na noite de hoje, pedindo fora Temer, e ainda com algumas outras pautas também. Mas vamos lá, senhores, notícias que nos chegam aqui. O presidente Michel Temer chamou o advogado Antônio Cláudio Marim a Brasília para avaliar, ainda hoje, se tomará medidas judiciais em relação aos áudios divulgados na delação de Joesley Batista. Portanto, o Temer já contratou um advogado. O Marim é um dos nomes mais conhecidos no Brasil e grande amigo dele, né? Sem dúvida nenhuma, né? Enquanto o presidente Temer contrata advogado, o Cunha perde os advogados, e eles acharam que era eticamente, falta de ética, ele receber propina dentro do presídio e os advogados não saberem do que está acontecendo. É uma questão, assim, um tanto quanto imoral, que atravessa as instituições públicas no Brasil e contamina qualquer tipo de relação. A gente falava agora há pouco em relação à nossa Contabile. A nossa Contabile, ela ainda está engatinhando. Robert Putnam fez um estudo no sul da Itália e fez uma comparação. As comunidades que participavam mais tinham nível de corrupção menores e as políticas públicas chegavam mais rápido comparado a outras comunidades que as pessoas não participavam. Então, se as pessoas não participarem, não exigirem dos órgãos de controle transparência e informação da relação Estado-sociedade, a gente vai continuar do jeito que está. E isso não pode mais acontecer. O que me preocupa só dessa questão da contratação de um advogado privado é porque é o presidente da República. Né? Querendo ou não, ele é uma instituição. E existe uma Advocacia Geral da União, que a função dela é defender exatamente o governo. Então, eu vejo com muito ruído ainda o presidente da República ele necessitar de um advogado privado. Mas talvez pelo laço de amizade, que são grandes amigos. Sim, mas nós temos uma advocacia. Então nomeia ele para a AGU, que aí ele cuida da defesa. Eu acho que seria a melhor forma. Isso faz parte também da construção de uma narrativa. Exato. Ele, enquanto inocente, procura um advogado para saber quais medidas judiciais são cabíveis contra a divulgação dos áudios. Sim, a estratégia do governo é minimizar o teor das gravações envolvendo Temer. Está aqui. Né? Vamos lá. Senhores, eu vou pedir agora objetividade em algumas perguntas dos nossos telespectadores. Por exemplo, o presidente Temer vai suportar a pressão sem renunciar? Rogério da Silva, de Monte Alegre, Minas Gerais. Ele vai tentar sustentar o máximo possível. Vai depender da base de apoio dele. Em algum momento, se ficar insustentável, a melhor saída seria uma renúncia para ter uma decisão rápida, do que deixar transcorrer nessa incerteza de saber se ele vai ser cassado, se vai ser uma eleição direta ou indireta, o que vai acontecer. Muito bem. No caso de afastamento do senhor Michel Temer, qual a opção melhor? Ana Maria de Florianópolis, estamos falando do futuro, eleições diretas, indiretas, impeachment, é isso? O Congresso, a melhor opção é a renúncia do Temer e eleições indiretas. Porque vamos explicar para o telespectador o que é uma eleição indireta? Uma eleição indireta é o Congresso. Os 81 senadores e os 511 deputados se reúnem e escolhe um dos candidatos. Qualquer pessoa pode se candidatar, desde que ela tenha acima de 35 anos, tenha os critérios necessários para uma candidatura normal. E num caso como esse, você acha que se escolheria alguém de fora da política ali do Congresso Nacional para se ter maior credibilidade no momento? Para dar uma legitimidade maior. Possivelmente seria ali um nome que está bem especulado, o do ex-ministro Nelson Jobim. Presidente do Supremo? Não, presidente do Supremo em exercício não pode. Ele teria que estar afastado no mínimo 6 meses. Mas as regras podem ser construídas por uma comissão especial na Câmara, então poderia se mudar isso. Existe a possibilidade de se fazer isso, criar critérios específicos para aquela eleição. Só que isso desgasta e tira a legitimidade, porque hoje o ministro Marco Aurélio Mello falou que em caso dubiamente de interpretação de legislações novas, aplica-se a Constituição.
E ele aí explicou isso de uma forma bem coesa e para que a gente pudesse entender. E você sabe o que eu ouvi também? Que um bom nome seria Meirelles, porque tem credibilidade, está conduzindo bem a economia no momento em que o Brasil estava melhorando. Nesse momento, Henrique Meirelles não pode. Também não poderia? Não por pode, causa porque ele está exercendo um cargo no executivo. Ele é um ministro. Tinha que ter pode, aquele se ele teria que desvincular com estar antecedência. desvinculado 6 meses antes. Se ele Volta soubesse mesmo que aquele isso ia mesmo acontecer. caso, de se Exatamente. mudar a regra. As pessoas pedem, o João Dória, prefeito de São Paulo, também não pode. Uhum. Tá no exercício de um mandato executivo. Então, Mas como não está regulamentada essa questão da eleição indireta, a gente tem algumas incertezas. Teoricamente não exatamente pode, isso. mas Sim, na mas regulamentação aplica-se à Constituição. E a eleição direta, o que está todo mundo, por isso todo mundo assim. A eleição- Quem está nas ruas agora está pedindo eleições diretas, que eu já vi. Essa não pode mesmo. Né? A Constituição não prevê Uhum. mecanismos de eleições diretas hoje. Sim. Né? A eleição direta ela poderia ter acontecido se tivesse na vigência dos 2 primeiros anos do mandato. A né? possibilidade de acontecer uma eleição direta hoje é a aprovação de uma PEC que eleva de 50% a ocupação do mandato para, faltando apenas 6 meses para acabar o mandato, ter eleições diretas no caso de renúncia ou impedimento do vice-presidente. E outra forma de acontecer eleições diretas é que a chapa Dilma Temer seja cassada, e aí pode-se usar o código 236, 239 do Código Eleitoral, que permite eleições diretas na vacância do cargo de presidente. E o que o Rossi comentou, que para o governo seria melhor uma eleição direta, porque ele conseguiria ter um controle sobre o resultado das eleições, colocando alguém que é minimamente alinhado com o governo, para a gente não ter uma inflexão na política econômica. Sim, Tem exatamente. as regras. Agora, com eleições diretas, você abre o espaço para incertezas. Quem serão os candidatos? Vamos ter outsider? Quem vai ser? Quem vai ser um político tradicional? Então vamos lá. Novo? Racionalmente pensando e responsavelmente pensando hoje, o brasileiro deveria, se ocorrer essa ausência de Michel Temer no governo nos próximos dias, quem sabe, o melhor para o momento político, pensando agora nesse momento que estamos vivendo, de recuperação econômica, para que as coisas não voltem atrás, seria uma eleição indireta, isto é, o Congresso Nacional escolhendo, é isso? Eu prefiro que sim. Eu acho que a gente tem que sempre buscar soluções dentro da Constituição. Senão a gente vai para a casuística. E dentro né? da razão, do momento, pensando no momento, né? A gente tem que pensar o seguinte, a Constituição foi feita para preservar o Estado, não o governo. Essa é uma discussão que precisa ser feita. Quando você vai alterar uma Constituição, você precisa cumprir um rito. Você precisa de uma comissão especial nas 2 casas, que precisa ser aprovada essa emenda. Você precisa de voto qualificado em 2 turnos nas 2 casas. E depois disso você precisa de que o presidente faça a sanção dessa lei. Então, ou seja, tem que ser assim mesmo, porque senão fica muito fácil mudar uma Constituição. Então, ao sabor da maré, você não pode ficar mexendo com um regulamento tão importante para o país. Então, até essa discussão de que se o TSE fizer isso, o que vale a norma do TSE, não. Você não tem uma norma infra mandando numa norma constitucional. Muito bem. Então, essa discussão pode até que você faça uma eleição e ela seja discutida depois no Supremo, e o Supremo decida, tudo que foi decidido não tem valor nenhum. Posso acelerar aqui? Sou Ernesto dos Santos, falo de Blumenau, Santa Catarina. Todas as coisas ditas ao presidente e ele nada fez, não configura prevaricação? Essa situação ocorreu na sede do governo. Foi o que eu falava anteriormente, que já é um tanto quanto suspeito ele receber um empresário altas horas da noite e ter um tipo de conversa, o empresário está declarando que está cometendo crime e ele não tomar nenhuma atitude. Isso já é suspeito e passível e necessário um afastamento para que ele possa se explicar minimamente ético. Essa seria a solução, o afastamento dele por conta desse tipo de situação que ele aceitou dentro de uma estrutura estatal. Muito bem. Mais uma pergunta. Ricardo mora em Ourinhos, São Paulo. Gostaria de saber se existem todas essas provas e evidências contra a pessoa do presidente Temer. Se existem, por que a polícia não o prende? Isso não caracteriza crime? Ou o presidente não pode ser preso? O fato dele ser o presidente dificulta muito medidas drásticas. A polícia prender o presidente da República, a repercussão disso, economicamente, para o Estado e para a história, isso é muito marcante. Então você tem que ter, de fato, provas concretas que permitam esse tipo de ação.
No momento, nós temos uma delação, um áudio gravado que está sob investigação e o pedido de inquérito foi aberto pelo STF. Agora será feita a investigação a fundo. Outra pergunta: quais as penas poderão acometer Temer se também for comprovado que ele está mentindo? Marco 7 de Varginha. Ele pode sofrer um processo político de impeachment, como aconteceu com a própria antecessora dele, né, a Dilma. Ele pode responder a um processo político dentro do Congresso Nacional, que é o afastamento em definitivo dele. Ele pode perder os direitos políticos dele nessa decisão também, né? E, além disso, ele responde civilmente na própria justiça pelos atos que ele cometeu e que são criminosos, né? Eu vou pedir à nossa produção que nos mostre agora o áudio. Está sem legenda também, mas o áudio, talvez o ponto mais comprometedor ali do diálogo entre o Joesley e o presidente Michel Temer. Com o GT, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. É a parte em que ele fala, estou de bem com aquilo que a gente já comentou, estou de bem com o Eduardo, e aí o Temer intervém, não é? Tem que manter isso, né? Não era bem um assunto de ontem do tipo, eu pago uma grana, uma mesada para o Eduardo, tem que manter isso, né? Então, isso faz uma diferença importante. Né? Ontem o governo ele teve uma falência múltipla de órgãos, né? Por falta de se defender. A versão que o Brasil inteiro comprou foi justamente essa, de que ele estaria dando um aval a uma sessão de mesada com dinheiro espúrio, né? Uma situação. E hoje é um paciente que respira por aparelhos, né? Tem uma sobrevida, conseguiu de uma certa forma reconstruir um pouco da defesa que não foi apresentada em 24 horas, e está aí o áudio para quem puder ouvir e tirar suas conclusões, né? Tudo bem. Gente, uma coisa interessante, movimentos de esquerda e de direita estão convocando atos no Brasil contra o presidente Michel Temer para o próximo domingo, dia 21. Aí aqui se encontram lado a lado agora movimentos que pediam o impeachment de Dilma e outros que pediam o Fica Dilma. Mais ou menos aquela separação que se deu aqui em Brasília na esplanada dos ministérios. De um lado os que queriam o impeachment, do outro os que não. Agora estão todos juntos, marcando para o próximo domingo uma manifestação pedindo fora Temer. Vai crescer esse movimento, você acha, Juliana? Eu acho que ele tem muita chance de crescer, principalmente essa revelação, a próxima revelação das delações, que nem o Rossi comentou, que elas não foram divulgadas por inteiro ainda, com a repercussão desse escândalo na economia, que pode piorar um pouco a situação, postergar a recuperação. Então, as centrais sindicais, os movimentos sociais vão se dedicar para que haja uma movimentação por eleições diretas. Então, a tendência é a eleição crescer, principalmente porque o país não vive uma crise política, o país vive várias crises políticas. Quando a gente fala de crise política, na época da Dilma, tinha uma crise de relacionamento entre legislativo e executivo, tinha uma crise de representação, tinha uma crise ocasionada pelas investigações e escândalos de corrupção. Temer conseguiu resolver a crise do relacionamento com o legislativo, mas essa crise causada pelas operações e a crise de legitimidade continuam, elas não foram resolvidas. Então isso vai continuar gerando instabilidade, as operações vão continuar gerando instabilidade para o governo, principalmente pelo fato de quem está no governo está sendo investigado, é réu, vários ministros estão mencionados nas relações. Então a gente pode esperar que novos acontecimentos vão acontecer, instabilidades vão acontecer ainda no decorrer desse ano, novas relações vão surgir e novos nomes vão ser jogados em fogueira. E tem um detalhe, né, sobre a questão, desculpa, Rossi, mas nessa questão do governo Michel Temer, ele nunca foi o foco, né? Sempre pessoas que estiveram muito ligadas à cozinha do presidente Temer foram sempre citados em situações, inclusive, da Lava Jato, né? A gente teve troca de ministros que ou reclamaram da Lava Jato ou foram citados pela própria Lava Jato, mas pela primeira vez a gente vê a figura central do próprio presidente da República no centro das investigações, né? Então, essa legitimidade que o governo nunca teve foi por conta disso, né? Ele nunca conseguiu espantar esse fantasma, né, da questão da corrupção do governo dele. Por quê? Porque as pessoas mais próximas da cozinha presidencial sempre estiveram envolvidos dentro dessas denúncias, desses escândalos, né? Tudo bem. Rossi Barreto, a última palavra é sua, para fechar, o programa está acabando. Com relação às manifestações, elas tendem a crescer e elas vão ser o termômetro para decidir se o Temer renuncia ou não.
porque com as manifestações, os parlamentares, a base de apoio do presidente Temer vai se sentir intimidada pela sua base eleitoral. E o que os parlamentares não querem nessa altura do campeonato é entrar em contrariedade com a base parlamentar, a base social deles, a base eleitoreira. Então, o termômetro para a renúncia do Temer vai ser as pessoas nas ruas. Se houver uma manifestação em massa, o Temer com certeza vai renunciar e tentar escolher por eleição indireta um representante que seja do núcleo duro do governo hoje e que vai tentar continuar com essas reformas. Em 10 segundos, Alexandre, temos que ter esperança nesse momento? Sempre, né? Eu acho que a gente tem que bater palmas, aplaudir, porque toda essa investigação está vindo para que a gente possa ter uma sociedade melhor para o futuro, sem dúvida nenhuma. Juliano, 10 segundos. Também acho que a gente tem que ter esperança, a transparência está aumentando, Sim. vai haver uma nova política, a população vai se engajar e a gente pode ter certeza que esse tipo de relacionamento tem que chegar ao fim e está chegando ao fim. Rossi, 9. Então, a gente precisa acreditar um pouco mais e participar. E defender uma democracia realmente participativa, para que mude as estruturas de poder. Deus abençoe o nosso Brasil. E já que a gente é um povo de fé, e eu sei que somos, vamos rezar pelo nosso país. É um momento de oração profunda. Nós acreditamos em Deus. Então, um grande abraço a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado aos meus companheiros que aqui estiveram. Até a próxima. Certamente vamos nos encontrar também nessas próximas horas na programação da Canção Nova, ainda sobre esse momento. Boa noite e continue com a programação da Canção Nova. Até breve.